Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama uma das especialistas da Faculdade Venceslau Braz, professora enfermeira Agnes Aparecida dos Santos. Professora Agnes, é um prazer receber você. Bem-vindo ao Conexão Itajubá. Bom dia. Bom dia, Otávio. Muito obrigada. Bom dia, ouvintes do Panorama FM. É um prazer estar com você aqui. Ô, Agnes, nosso assunto é AVC. Dia 29 de outubro foi o Dia Mundial do Acidente Vascular Cerebral, que é a segunda principal causa de mortes no Brasil. Então, gostaria que você explicasse, também conhecido como derrame, né? Mas explica para as pessoas o que é o AVC. Isso, Otávio. O AVC é o acidente vascular cerebral, né? Ele é popularmente conhecido como derrame. E ele nada mais é do que uma falta de suprimento sanguíneo para uma determinada parte do cérebro. Então, um paciente ele deixa de receber aquela oxigenação para uma determinada área de acordo com o tipo do AVC que foi, o local, o vaso que pegou e tudo mais. É isso, simplesmente. Agora, o que é que causa essa falta de... Quer dizer, falta sangue, então, em alguma parte do cérebro? Isso mesmo. Quais são as causas principais? Então, nós temos dois tipos de AVC. O AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. No AVC isquêmico, nós temos uma oclusão, um entupimento de pode ser de um pequeno vaso, de uma artéria, que irriga uma determinada área do cérebro. Então, aquela área ela deixa de receber, né, o suprimento à oxigenação, o que leva à morte da célula. Por isso que a gente tem as complicações pós-AVC. Já no AVC-H, que é o AVC hemorrágico, nós temos um rompimento de um vaso, né, que gera um aumento da pressão, né, intracraniana e que causa também os danos para o paciente. No caso, o AVC isquêmico, ele é o mais comum de ocorrer. Ele causa o que no paciente? Qual? O isquêmico. O isquêmico. Então, os dois são muito parecidos. O paciente ele vai começar a apresentar, a gente chama na área da saúde, de desvio de rima. Porém, é um sorriso torto. Você olha para o paciente, você nota que ele está apresentando um sorriso torto. Vai apresentar confusão mental, né, uma tontura, dificuldade, tem muita queixa de dor de cabeça, né? Um dos sinais também que a gente pede para o paciente fazer é levar os dois braços. Então, você vê que o paciente ele não consegue, não tem mais aquela coordenação para manter os dois braços elevados no mesmo momento. Olha, esse é sinal. Isso. São sinais. Agora, o que é que leva em algum momento o indivíduo ter esse problema, essa falta de sangue no cérebro? O que é? Gordura no sangue? O cara deu uma cambalhota, faltou sangue de repente? O que leva a isso? Então, nós temos que os fatores de risco, hoje em dia, eles são obesidade, né, o tabagismo, o sedentarismo também que leva, né, a hipertensão arterial. Hipertensão. Isso, o diabetes. Porque o que acontece? Com os anos, vai havendo um depósito de gordura no lumen do vaso, né? Uhum. E com o tempo, acaba obstruindo aquele vaso. Então, isso talvez seja dos motivos, o Agnes, de que pessoas cada vez mais jovens estão tendo AVC, porque cada vez mais jovens as pessoas estão tendo obesidade. Aliás, obesidade, já temos obesidade infantil, mas os jovens na faixa de 30 e poucos anos já estão obesos e hipertensos também, em função também de sedentarismo, de uma série de trabalho, de uma série de fatores. Esse pode ser uma das causas dos derrames, né, do AVC está acontecendo cada vez mais cedo? Sim, exatamente. Hoje em dia, a população mundial, né, não só a brasileira, mas a mundial, tem muito consumo de fast food, prática de pouco exercício físico. E isso começa desde lá de criança, né? A cada vez o número está crescendo muito mais, a população nossa de obeso é muito maior hoje em dia.
Quer dizer... E uma coisa acaba que leva a outra. A obesidade Sim. gera hipertensão. Com certeza, com certeza, com certeza. Você estava falando de alguns sinais. Agora, como é que pode-se detectar um AVC? A pessoa começa a ter o que antes? É dor de cabeça demais? Ele começa a ter apagão? Começa a desmaia? Tem algum sinal para a pessoa que acaba tendo um AVC que ele vai ter isso? Ou é de repente? De repente ele está fazendo alguma atividade, pá. Ele começa repentino. Mas a pessoa ela vai apresentar os sinais, ela pode se queixar de dor de cabeça forte, ela pode ter uma tontura, um desmaio, pode ter esse desvio de rima, que é o sorriso torto, uma dificuldade muito grande na fala, aquela fala arrastada, mais enrolada, né? Ter uma confusão mental, né? Muitas das vezes eles apresentam. Mas isso antes dele ter o AVC? Não, isso ele já está tendo. Já está tendo. Isso. Quer dizer, então é uma coisa que pode vir sem aviso nenhum, né? Sim. Olha só. E o que a gente faz? A pessoa está tendo essas coisas todas. Tem convulsão também? AVC provoca convulsão ou isso é outra coisa? Não, Convulsão é outra coisa. Isso. Mas você começa a ver, tá sentindo, sei lá, um lado está dormente, ou está com um sorriso torto, ou não consegue levantar os dois braços juntos, não é isso? Que você está descoordenado. O que ele faz? Então, o importante é que a família, né, alguém que esteja junto, detecte esses sintomas e encaminha o paciente, no caso, para um serviço de pronto-socorro o mais rápido possível. Imediatamente, né? Isso. Ou acione um serviço de atendimento móvel, né? Caso não tenha condições de estar encaminhando o paciente. Chama um SAMU urgente. Isso. E fala que a pessoa está com um sintoma de AVC. Isso, o SAMU vai indagar, né? Vai fazer umas perguntas, né? Isso. E aí... A pessoa pode ter o primeiro atendimento mais rápido possível para evitar já essas sequelas. Mas de imediato, o que se faz? Nada? Deita a pessoa? Não, você pega e leva a pessoa. Mas tem alguma coisa que você faça no corpo dela? Sei lá. Não faz. Não faz. Ou senta, ou deita, nada disso? Não. Só toma cuidado por causa da confusão mental que alguns podem apresentar, né? Para não correr nenhum risco. Ele pode reagir? Pode ficar tenso? A pessoa pode ficar, sei lá, violenta? No meio da confusão? Pessoa, sim. Dependendo, sim. Mas não é assim. É uma situação, então, muito complicada, né? É muito complicada. O diagnóstico, quanto mais rápido ele for feito, né, iniciado o tratamento, maiores chances de reabilitação e menos sequelas para o paciente. Agora, quais são isso tem cura? AVC tem cura? O cara, sei lá, tem um AVC, fica desse jeito, né, a boca meio inclinada, perde movimento de um braço ou de uma perna, mas ele tem chance de ficar totalmente restabelecido? Tem, dependendo, alguns pacientes não ficam com sequela. Não tem sequela? Alguns. Mas vai depender da área do cérebro que foi atingida também. Né? Do início precoce do tratamento, né? Quanto mais rápido for. E quais são os tipos de tratamento que tem disponível? Então, o tratamento ele vai variar de acordo com o tipo de AVC. No caso, o paciente, quando ele dá entrada no serviço hospitalar, ele vai precisar passar, né, por uma série de exames de imagem, que pode ser uma tomografia, uma ressonância. E no caso do AVC isquêmico, o médico geralmente ele entra com os anticoagulantes, né, e no hemorrágico pode ocorrer, né, a necessidade de um procedimento cirúrgico para tentar aliviar aquela pressão no cérebro. Então, mas, e depois, o cara, sei lá, teve o AVC, foi para o hospital, né? Lá ele tem os procedimentos. Vamos supor que ele saia com uma sequela. Por exemplo, um braço que fica, sei lá, o braço não obedece. Após a saída dele do hospital, existe alguma forma de tratamento, uma fisioterapia, alguma coisa assim que pode levar ele a voltar a movimento do braço ou da perna?
Sim, aí ele vai iniciar um tratamento com um fisioterapeuta nessa parte motora, de acordo com o que foi atingido. Mas ele aí ele reaprende a usar o braço ou as coisas vão rearticulando no cérebro naturalmente? Você tem... Aí essa parte é mais com a fisioterapia. Com fisioterapeuta, né? Mas de qualquer forma existe a chance dele... Existe, e é muito importante. Na reabilitação, esse trabalho interdisciplinar junto com a fisioterapia. Então quer dizer que a família toda ela tem que estar, ela tem que ter muita paciência, né? Porque uma pessoa depois que tem um AVC ela pode ficar até com sequelas de confusão mental. Tem gente que perde a fala, não é isso? Tem gente que perde a fala. Alguns conseguem com o trabalho da fisioterapia, né, recuperar uma certa movimentação, outros já não têm tantas sequelas, mas tem aqueles que ficam bem sequelados. Né? As pessoas, uma das causas, um dos motivos do AVC, ou uma propensão ao derrame, pode ser genético, pode ser de família, por exemplo, você tem na família tios que tiveram derrame, ou pai, ou parente que teve derrame. Essa questão genética pode ser uma propensão que a pessoa tenha para o AVC? A questão genética, ela entra relacionada aos fatores de risco, né? Uma pessoa que tenha uma família obesa, hipertensa, ela já vai ter uma propensão maior de estar desenvolvendo obesidade, hipertensão, e esses são fatores de risco para levar a um possível AVC. Isso aí, então, se você tem na família hipertenso, o hipertenso já está sujeito a um AVC? Não é que é um fator de risco. É um fator, né? de risco. Por isso que é tão importante manter essa pressão controlada. Quer dizer, entendi. Agora, como é que você pode evitar? Se você vê que na sua família já tem esse quadro aí de pessoas com hipertensão, pessoas com diabetes, o que você pode fazer? O que se pode fazer para evitar isso? Que venha a ter o AVC. Aí vai ser a prática de exercícios físicos, né? Um cuidado com a alimentação, fazer os usos dos medicamentos corretamente, né? Nos horários corretos, não estar esquecendo, procurar ter uma vida o mais saudável possível, né? Visando futuramente essa qualidade de vida. Você falou dos cuidados com a alimentação, Agnes. Isso significa o quê? Não posso mais entrar num churrasco, tenho que abrir mão da minha pinga, torresminho nunca mais, ou posso comer isso de maneira moderada, tomar umazinha de vez em quando, moderadamente, que isso me ajuda? Sim, tudo moderadamente. Não tem a necessidade de estar excluindo da sua vida, né? Mas procurar sempre deixar para o final de semana, realizar a prática de atividade física, a não ser aquela pessoa sedentária que está ali comendo de segunda a segunda, né? Só os fast foods, só gordura. Pois é, você está dando um alerta muito importante para as mamães e papais que têm a mania de, assim, até por questão de tempo, né? Ficam basicamente passando para os filhos e para eles mesmos, né? Comida processada, né? Em vez, como você deu o exemplo antes de nós entrarmos no ar, em vez de fazer um suco para criança, dá um suco de caixinha, né? Não é por aí? Então já tem que começar desde cedo a ter uma alimentação mais saudável, com menos teor de gordura? Desde cedo já ter essa educação alimentar, né? É muito importante e já está inserindo, né? Porque hoje em dia a nossa vida está muito corrida, a vida do brasileiro está extremamente corrida. A gente sai para trabalhar, a gente tem inúmeras coisas para resolver. Então, infelizmente, a gente sempre tende a optar pelo mais fácil. Verdade. Porém, nem sempre o mais fácil é o mais saudável, né? O que vai me oferecer muito mais vitaminas, minerais. É mesmo. Então, é um sacrifício pequeno que vale a pena ser feito, né? Principalmente quando você trata de criança, já colocar a criança habituada à comida saudável, né? É óbvio, né, Agnes, que criança não gosta de brócolis, né? Não gosta de uma rúcula, verdura de maneira geral, neca, né? E adora aquele que a gente chama de isopor amarelo, né? Aqueles salgadinhos que realmente são gostosos, né? Aquilo para parar de comer, depois que começa é duro. Mas
esse tipo de alimentação, ela acaba sendo prejudicial, é por aí? Isso mesmo, a gente tem que pensar no envelhecer, porém envelhecer saudável, né? Para não ter complicação, porque depois quem vai pagar, se você for adulto, pai, e tiver uma alimentação ruim, você vai dar trabalho para o seu filho, né? Sim. Que também já está mal habituado na comida e vai dar trabalho para o filho dele. Então, vamos ver se a gente nessa geração, né, Agnes, dá uma reeducada alimentar para evitar que esses danos possam ocorrer, porque, como nós falamos aqui no início, o AVC, o derrame, mata muito, é a segunda principal causa de morte no Brasil e todo cuidado é pouco. Morreram, se não me engano, 16 milhões de brasileiros de AVC. É né? muita gente. É muita gente, muita gente. Aliás, minto, morreram não, perdão, exagerei. 16 milhões tiveram AVC. Morreram 6 milhões, que continua sendo muita gente, né? É muita gente, então vamos nos cuidar, vamos cuidar da alimentação, procurar ao máximo possível uma alimentação saudável para que a gente não venha a ter esse dissabor, né? Porque do jeito que as coisas estão indo, os AVCs acontecendo cada vez mais cedo, pode limitar a vida, uma vida que poderia estar plena aí até, sei lá, 70, 80 anos, ela pode já ficar meio bloqueada a partir dos 30, 40, 50. Falei alguma bobagem, Agnes? Não. É porque eu falo isso porque eu tenho essa experiência na família. Né? Na família, várias pessoas, aliás, todo mundo conhece alguém que já teve um AVC. Né? Então, é fácil você perceber que é uma doença que é frequente. Nem todos morrem, mas muitos ficam com sequela, né? E a gente está falando... Sequela pro resto da vida. Né? Sequela pro resto da vida. O sujeito fica aí, como você vê muitas pessoas arrastando a perna, não pode mais praticar esporte, né? Ou está com o braço sem movimento, não consegue mais escrever, ou não fala mais direito, perde a fala. Tive parentes que perderam a fala, né? E por aí vai. Ô Agnes, para encerrar... A faculdade Venceslau Braz está com vestibular para esse ano? Já está tudo pronto? Já tem inscrição aberta? Sim, a faculdade já está com o vestibular agendado. As inscrições já estão abertas. E todas as informações elas estão no site da faculdade, que é o www.fwb.edu.br. São quantos anos o curso de enfermagem? São 5 anos. 5 anos. Gostou? Foi bom? Sim. Tá feliz? O que precisa para ser uma boa enfermeira, Agnes? Ou bom enfermeiro? Eu acho que disposição. Disposição, né? Disposição para trabalhar e para aprender, porque... A parte humana da saúde está na mão das enfermeiras e enfermeiros. O lado humanizado da saúde no país, né? Porque são eles que vão explicar o que o médico fala, né? Muitas vezes. Isso, né? A gente faz esse trabalho de intermediação. Tradutor, entre né? Paciente, médico, o tempo todo. Quantas vezes você, ou numa clínica ou num hospital, alguém pergunta, depois fala com o médico e fala assim, o que ele disse para mim? Não é isso? Sim, geralmente é isso que ocorre. É isso que ocorre, é isso aí. Ô Agnes, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, foi um grande prazer estar conversando com você. Tem aqui elogios aqui a você no WhatsApp do Conexão. Obrigado a quem participou. Pergunta aqui se na faculdade... Essa pergunta eu devia ter feito, fizeram para mim. A faculdade de Venceslau Braz pode dar algum tipo de orientação em relação a quem tem na família pessoas com AVC, sobre fisioterapia, sobre cuidados que tem que ter? Que é outro problema, né? Tem gente que vai precisar de cuidador o resto da vida, né? Sim, exatamente. A faculdade faz esse trabalho educacional, né? Até mesmo aqui na rádio, ofertando informação para a população. Então, a gente já tem esse trabalho de educação, né? E precisando... Você tem o telefone da faculdade aí? Não tem. Deixa eu ver aqui.
Porque ligando lá, né, as pessoas podem buscar, deixa eu ver aqui, 36220930, 35-36220930, fecha às 6 horas da tarde. Então, se você quiser orientação, aliás, até sobre vestibular, 35-36220930, pode falar sobre aleitamento materno, pode perguntar sobre a questão do AVC. Vamos aí evitar mortes ou evitar sequelas que podem modificar de uma maneira triste a vida das pessoas. Agnes, muito obrigado mais uma vez e até breve. Obrigado, Otávio. Essa foi a enfermeira Agnes Aparecida dos Santos, professora da Faculdade Venceslau Braz, participando do nosso programa aqui nas ondas da Panorama.